noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor a todos que me escutam e que me veem neste momento. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 1, onde diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficaste da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Sou teu servo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Deus, até o verso 7. Mefibosete, ele era uma pessoa aleijada. Ele não nasceu aleijado, ele nasceu perfeito. Mas a ama dele, correndo do ataque dos filisteus, derrubou ele, ele caiu e ficou com ambos os pés aleijados. E a vida de Mefibosete não foi legal. Primeiro, levaram ele para Lodebar. Lodebar quer dizer terra do esquecimento. E quantas vezes nós estamos em uma situação tão difícil que parece que ninguém está nos vendo. Parece que ninguém se importa com o que nós estamos passando. A dor é tão grande, o sofrimento é tão profundo, que você olha para você mesma e você diz: Deus, por que disso tudo? Eu muitas vezes me perguntei disso quando o meu pai, ele foi embora, deixou minha mãe com 5 filhos. Não foi fácil a nossa vida, foi muito difícil. Meu pai era um homem bem empregado, ganhava dinheiro. Nós tivemos uma vida boa, até o momento que ele foi embora. Isso eu tinha 15 anos de idade. E eu fiquei, pensando assim, eu queria muito me formar, eu queria muito fazer faculdade. Eu fui uma menina muito estudiosa, eu nunca fui reprovada, nunca tirei notas baixas. A menor nota era 90, que antes
Antigamente, há um tempo atrás, era 90, 100, 80. A menor nota que eu tirava era 90. Isso em todas as matérias. Então, eu fiquei questionando e pensando, eu digo, meu Deus, minha mãe sofreu tanto não indo do meu pai. E minha mãe, nós não tivemos benefício nenhum do meu pai. Apenas uma mísera pensão que não dava para nada. Mas foi assim que nós, depois dos 15 anos, foi só muitas situações difíceis, muitas confusão. Então eu no meu pensamento assim, eu ainda não era evangélica. Eu fui evangélica depois que eu vim para cá, onde eu estou agora. Que antes eu morava em Olinda. E quando meu pai se separou da minha mãe, nós ficamos sem rumo. Aí minha tia morava numa cidade, na área metropolitana, e nós viemos para a casa da minha tia, passamos um tempo lá, até arrumar uma casa para alugar e ir para o nosso canto. E não foi fácil. E eu ficava olhando assim, eu digo, meu Deus, o que é isso? Como assim? Por que está acontecendo isso? Mas tudo o que aconteceu na minha vida serviu de experiência, serviu para que hoje eu fosse uma outra pessoa, se eu tivesse os pensamentos que eu tinha, que eu tenho agora, as experiências, os pensamentos que eu tenho agora, muita coisa eu teria mudado na minha vida passada. Mas, porém, contudo, todavia, não se pode mudar o que passou. Mas podemos mudar o nosso futuro, o nosso hoje. Nós podemos mudar o nosso hoje, o nosso agora. O amanhã a Deus pertence, mas o agora você pode mudar. E você pode preparar de agora para um futuro bem próximo, né? Mas naquele momento eu fiquei numa situação, eu não entendia, sabe? Eu era muito ingênua, eu era uma menina de 15 anos. A gente não tinha malícia, não tinha experiência que hoje se tem. E nós passamos por muitas dificuldades, passamos por momentos muito difíceis, muito difíceis. E minha mãe sempre foi evangélica, então ela voltou a caminhar para a igreja, né? Ela nunca deixou de ser crente, mas meu pai não permitia que ela fosse para a igreja. Então, eu só vim conhecer Jesus depois que ele foi embora, depois que ele saiu de casa. E eu fiquei numa situação assim e fiquei perguntando a Deus, por que quando os filhos querem que os pais vivam até o fim da vida, ou de um ou de outro, né? Só que na minha vida não foi assim. Eu sempre fui muito estudiosa, tinha vontade de fazer uma faculdade e passei por situações tão difíceis. E eu fui pedir a meu pai que ele me ajudasse para me terminar o meu 2º grau, né? Já estava terminando, e fazer uma faculdade. E ele disse, não, filha, eu não posso te ajudar. Seu pai está liso, não tem dinheiro. Sempre a história dele era essa, sempre. E eu fiquei pensando e aquilo foi me deixando triste, angustiada por conta daquela situação. Eu aceitei Jesus aos 15 anos, fiquei na igreja, continuei, mas por não ter uma base, né, por não ter raízes profundas dentro do Evangelho, por não entender aquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo na minha vida, que era tudo novo para mim,
E como eu era a segunda filha, tinha um mais velho que tinha 20 anos, 18 anos, e eu tinha 15 anos. E foi sofrimento, né? Foi sofrimento. Passamos por momentos difíceis, que eu posso dizer a vocês, não foi fácil. Aí você diz assim, o que quer dizer essa leitura que a senhora fez? Com que a senhora passou? Eu digo a vocês, eu vivia bem, nós vivíamos bem. Nós tínhamos o que comer, nós tínhamos um teto, nós tínhamos uma casa, nós comíamos comidas boas. Sempre meu pai foi fartura dentro de nossa casa. E depois que ele foi embora, aí nós conhecemos a escassez, a fome, né? Momentos difíceis da gente dar agonia de fome, porque não tínhamos como você, com o dinheiro da pensão, pagar água, luz, aluguel, e ainda fazer uma feira para dentro de casa. Não era fácil. Eu aprendi da pior maneira a administrar uma casa. Viver no limite do pouco. E eu creio que eu reclamava, sabe? Em vez de eu reclamava. Eu digo, meu Deus, como pode? Como meu pai pode fazer uma coisa dessa conosco, com a minha mãe, com a gente? Eu questionava a Deus. Eu digo, meu Deus, como pode? Como pode isso acontecer? E eu creio que Mefibosete, ele também deve ter questionado a Deus. Afinal de contas, ele era neto do rei. Né? Ele era neto do rei. Mas ele vivia numa extrema pobreza. Ele vivia num lugar que se chamava Lodebar, a terra do esquecimento. Ali viviam pessoas que eram esquecidas, pessoas que não valiam nada, que não tinham nada para acrescentar. E ali ele viveu por muitos anos. Eu acho que a vida, não tenho certeza que a vida dele não foi muito fácil. Eu creio que ele pode ter questionado a Deus como eu questionei. Porque quando as coisas não vão bem, a gente costuma questionar a Deus. Por que isso aconteceu? Por que meu pai deixou minha mãe? Por que tinha que acontecer assim? Por quê? Sempre tem um porquê. Às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, mas é um livramento de Deus. Você não sabe o amanhã, mas Deus, ele conhece o amanhã. Ele sabe o que vai ser de você daqui a anos, daqui a décadas. Ele sabe como você vai estar. Apesar que você tem um livre-arbítrio. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, mas entrega mesmo, sem reserva, entrega mesmo, se joga nos pés de Jesus, a situação muda de figura. Porque quando você entrega a sua vida a Deus e pede para Ele guiar os seus passos, Deus sabe onde você vai estar. Ele sabe. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele conhece os seus pensamentos, o que você pensa. Ele sabe quem é você. Tem um salmo, se eu não me engano, foi Davi,
que ele diz que Deus conhece ele ainda sem forma. Mas Deus já conhecia ele, já sabia que era ele. Ele estava sem forma, informe. Mas Deus já conhecia ele. Deus já sabia que era Davi. Então, a nossa vida com nossas famílias não foi fácil. Cometi erros muito grandes na vida, muito grandes. Escolhas que não deveria ter escolhido. Pessoas que passaram pela minha vida que não mereciam nem ter a minha presença. Enfim, minha mãe criou os 5 filhos, não foi fácil. Meu pai arrumou outra família. E tudo que era para nós, ele deu para outra família. Ele deu para outra mulher. Ele deu para um outro filho que ele teve com essa mulher. E eu fiquei questionando a Deus. E eu digo, Deus, como pode? Meu pai fez a gente sofrer, fez o que fez. Ele não me batia, não, ele me espancava. Eu era agredida pelo meu pai. Eu era agredida pelo meu pai. Não foi um estranho, não, foi meu pai. Entendeu? Não foi um estranho. Não foi um estranho que abusou de mim, foi o meu pai. Vocês estão entendendo? Foi o meu pai. Entendeu? Não foi fácil. Eu sofri, eu chorei. E eu disse, Deus, e agora? Como vai ser? Elas têm tudo, nós não temos nada. Nós não temos nenhuma casa para morar. Mas Deus quis que fosse assim. Hoje nós temos um apartamento que ganhamos no projeto Minha Casa Minha Vida. Né? Nós moramos aqui, eu e minha mãe. Mas assim, passamos momentos muito difíceis. E nada do meu pai nós tivemos direito, a não ser a pensão que ele deu. Nada. E eu questionava a Deus. Eu perguntava a Deus. O porquê? Agora eu não pergunto mais. Eu deixo para Deus, se Ele quiser me falar, me revelar. Mas se Ele não quiser, tudo bem também. Mas tudo que eu passei foi pedagógico. Tudo que eu passei na minha vida serviu de experiência. Hoje eu posso dizer, glória a Deus por tudo quanto eu passei e que ainda eu irei passar. Não sei como vai ser o meu amanhã, Deus sabe. Eu sei de uma coisa, a minha vida está entregue nas mãos de Deus. Está nas mãos do meu amigo, está nas mãos do meu Pai Celestial. E eu cuido da minha mãe, fazem 10 anos, ela teve um AVC e eu fiquei cuidando dela. O único irmão que vem aqui visitar, vê-la, é o meu irmão mais novo. Eu tenho irmão que mora num bairro próximo ao que eu moro, mas ele disse que trabalha muito, não está tendo tempo de estar vindo aqui. Eu tenho um outro que mora mais distante um pouquinho, que veio aqui na pandemia, nunca mais. Mas eu não quero falar sobre essas coisas agora, nesse momento. O que eu quero falar é que o rei mandou buscar Mefibosete.
o rei restituiu tudo que Mefibosete perdeu. Tudo que era da família dele, que era de direito dele, o rei Davi restituiu a Mefibosete. A mesma coisa é na nossa vida. E o rei mandou buscar Mefibosete, e Mefibosete comia na mesa do rei. Ele era, e o impressionante não é nada, ele era aleijado dos pés. Porém, quando ele se sentava à mesa, ninguém via seu defeito. Porque naquele tempo eram mesas enormes, todas cobertas, e não dava para ver o defeito dele. Não dava para ver. Não dava para ver aquilo que ele sofreu, as marcas que ficou pelo sofrimento dele, quando ele saiu com a ama dele, estava com ele no braço, e tropeçou e caiu com ele, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Só que aquela coisa, aquela deformação que ele tinha, não aparecia quando ele estava à mesa. E ele comeu na mesa do rei. Assim mesmo é você. Deus vai te mandar chamar. Vai chegar um momento na tua vida que Deus vai te honrar. Deus vai mandar chamar você para que todos possam ver o quanto você é amado, o quanto Deus te ama. É porque você merece não, viu? Você não merece nada não, nem você nem eu. Merecemos nada, somos pó, somos cinza, vasos de barro. Mas o que é bom está dentro do vaso de barro que somos nós, que é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso ser. É o Espírito Santo de Deus que fica conosco, que permanece enxugando as nossas lágrimas, que permanece intercedendo a Deus com gemidos inexprimíveis que às vezes nós choramos. Só Deus sabe as madrugadas. Só Deus sabe como nós passamos aquela madrugada. A madrugada é longa, é fria. Às vezes o lençol fica curto e a cama parece que tem espinho. De tanta coisa, de tanto problema. Só que eu quero dizer para você hoje, o rei vai te mandar chamar. E você vai sair dessa terra do esquecimento. Deus vai te tirar desta terra do esquecimento. Ele vai te tirar de Lodebar. Porque só Ele pode te tirar do Lodebar. Porque foi Ele quem te colocou lá. E é Ele que vai te tirar de lá. Mas está chegando o momento, a hora, o dia que Deus vai mandar te buscar. E você vai comer na presença do Deus, do Rei. Você vai sentar na mesa do Rei. Você vai comer a comida que o Rei come. Porque você é escolhido. Você foi escolhido a dedo. Quando muitos te desprezam, quando muitos dizem coisas que não
Mas Deus diz, eu amo. Ele é meu. E com ele ninguém mexe. Nem com ela ninguém mexe. E assim Deus faz. Com cada um de nós que entregamos nossas vidas, entregando nosso futuro, nosso presente, nas mãos do Deus, grande e poderoso. Que você hoje possa entregar todos os seus problemas, todo seu desespero, toda a falência. Se alguém te abandonou, dai glória a Deus por isso. Se alguém voltou para ti, Deus permitiu, dai glória a Deus por isso. Mas, se alguém te traiu, entrega a Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que é permissão de Deus. É livramento de Deus. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa quinta-feira, né, que hoje já é sexta já passa da meia-noite, já é sexta-feira. Abençoe nosso final de semana, que Deus nos dê um dia abençoado, que Deus fique conosco em todos os momentos. E lembre-se, Deus vai mandar, chamar. E você vai sair da terra do esquecimento. Você vai sair de Lodebar e de cabeça erguida. Em nome de Jesus. Amém.